Boa noite. Vamos fazer o sorteio dos livros? Vamos ver quem está com bastante sorte. Tá bonito, eu não... 54. 54. Começou bem, Domingos. 2. 17. 17. Achou? 10. 50. Não foi cambalacho, não. Tá duro pra me enxergar aqui, ó. Imagine aí. 12. 40. 18. 48. Lá, Pedro. Tem mais um, Paulo? Mais um? Então o último. 8. Acabou? Eu quero aproveitar para fazer um convite a vocês. Quem ainda não estudou a doutrina espírita, para que venha participar conosco do estudo. A primeira terça-feira de fevereiro, dia 3, tá? Às 20 horas. A gente pede sempre para estar aqui uns 15 minutos antes, para a gente iniciar esse primeiro dia do estudo. Para quem já estudava com a gente, também fica aí o lembrete, né, para o nosso retorno das férias. E quem ainda não estuda, que gostaria de estar estudando, a gente convida vocês para que possam participar conosco desse estudo. É muito gostoso nós formarmos equipes, né, para o estudo. Normalmente começa bastante gente no início do ano, a gente vai depois passando para o segundo, terceiro ano. E depois é gostoso porque esse pessoal que vai chegando lá no final do estudo retorna ajudando a casa, ajudando as pessoas que já faz a coordenação dos estudos. Então isso é muito importante para a casa também, ter as pessoas participando conosco no estudo. E além de buscar o conhecimento da doutrina. Então não esqueça, dia 3 de fevereiro, primeira terça-feira de fevereiro, às 20 horas. Não precisa trazer nada, nós temos os livros à venda aí na biblioteca, mas não é obrigatório comprar. Quem puder adquirir, pode adquirir o livro aí na nossa biblioteca. Quem não puder adquirir, pode vir sem livro também, normal, que nós vamos estudar do mesmo jeito. Ok? Vamos fazer a prece para a gente iniciar? Pai nosso que estás no céu,
gostaria de convidar o Emerson para fazer a preleção para nós hoje. Lembrando que, às vezes, as pessoas que não podem, não têm algum compromisso na terça-feira e não possam vir estudar aqui, lá no Centro Cristão é às quintas-feiras, o Emerson pode até falar um pouquinho também a respeito do estudo lá no Cristão. O importante é a gente estar estudando, né? Boa noite, agora sim. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão amado, esteja entre nós, dando a cada um de nós o justo entendimento das lições que nos são passadas através da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. O Roberto está falando a respeito do estudo, aproveitamos também, né? Sabemos aqui dos vários afazeres, cada um, por vezes não dá num dia na semana, tem a possibilidade de se estudar um outro. No dia 5 de fevereiro, primeira quinta-feira deste ano de 2015, do mês de fevereiro, estaremos retomando no Centro Espírita Cristão o que é os nossos estudos que chamamos de Escola de Educação Mediúnica. Que, é claro, não é apenas e tão somente para médiuns, mas para todos aqueles que têm interesse em aprofundar no conhecimento da doutrina espírita. Lá dividimos em 4 anos, começando com estudos espíritas do Evangelho, passando por iniciação ao Espiritismo, estudo das mediunidades e reuniões mediúnicas. Baseado nas obras de Teresinha Oliveira, claro, fundamentadas na codificação espírita de Allan Kardec. Aí há um chamado 5º ano, que é opcional, no qual nós compartilhamos o estudo com os companheiros de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos que naturalmente se abre para toda a codificação kardeciana. Deixamos aqui o convite, portanto, aqueles que não possam nas terças-feiras, aqui em Bezerra de Menezes, às 20 horas, aqui no Bezerra, como o Roberto falou, temos no Centro Espírita Cristão também a retomada dos estudos no mês de fevereiro. E já deixando aqui o recado também, mais um, né, falando sobre estudo, às segundas-feiras, na Associação Cultural Espírita Allan Kardec, lá no Sonho Nosso, nos reunimos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Segundas-feiras, às 20 horas, 8 horas da noite, um estudo aberto também do Evangelho segundo o Espiritismo. Partimos do Evangelho e vamos falar a respeito de doutrina espírita da forma mais ampla possível. Vários convites, portanto, que deixamos. E por falar naquilo que é um hábito natural, deve ser um hábito natural para o espírita, que é procurar no conteúdo da doutrina reflexões preciosas para o seu autoaprimoramento, nós vamos buscar nas próprias obras de Allan Kardec, muitas delas já conhecidas, ou ouvindo aqui na Casa Espírita, ou mesmo fazendo as nossas leituras, sabemos da existência delas, as 5 obras básicas que tanto se fala, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que neste ano de 2015 completa 150 anos da publicação. Em agosto de 1865, Kardec lançou essa obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E por fim a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Esses são os chamados 5 livros básicos de Allan Kardec. Há outras obras complementares, como o que é o Espiritismo, obras póstumas lançadas após o desencarne do codificador. Nós viemos aqui focar um assunto que identificamos de uma das obras de Kardec, chamamos de obra de fato, porque por quase 12 anos ele se dedicou à publicação de um jornal. Jornal que ficou conhecido com o nome de revista. Revista Espírita.
no mês de janeiro, como este, mas do ano de 1858, Allan Kardec lançou o primeiro número da Revista Espírita, que ele intitulava Jornal de Estudos Psicológicos. E Allan Kardec escreveu pessoalmente, por quase 12 anos, essa revista. Ele coletava informações, notícias, tanto na França, na Europa, na América, da própria movimentação do trabalho. Em outros lugares, estavam se estudando a doutrina espírita, os espíritos se comunicavam, ele publicava esses trabalhos, fazia comentários, obras contemporâneas dele que eram publicadas, Kardec analisava a luz da doutrina espírita, cruzava informações com outras filosofias, outras religiões, um vasto trabalho que não podemos desconhecer. Quando falamos, portanto, da codificação de Allan Kardec, não nos esqueçamos da Revista Espírita. Foi o grande laboratório de elaboração de muitos dos textos que encontramos na codificação. Na Revista Espírita vamos encontrar ampliados esses textos. Aquilo que Kardec foi resumindo, sintetizando, até chegar nos livros que nós conhecemos, já que citamos. Na Revista Espírita temos o estudo mais ampliado. Então fica aqui a dica. No qual trazemos, para a noite de hoje, uma reflexão em torno de um texto que lá encontrei. Estou relendo a Revista Espírita. E é impressionante quando você relê, o quanto você descobre que você não viu quando fez a primeira leitura. Então, relendo a Revista Espírita, eu encontrei no ano de dezembro, mês de dezembro do ano de 1863, a publicação de um texto, um artigo, é um longo texto, longo artigo, do qual nós vamos citar aqui alguns trechos, fazendo algumas referências. Kardec publica esse texto intitulando de Elias e João Batista. Elias e João Batista. Só para contextualizar, para todo mundo estar dentro daquilo que estamos aqui citando, Elias foi um profeta do Antigo Testamento. Um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Viveu mais ou menos uns 450 anos antes de Cristo. Encontramos a história desse profeta no livro de Reis. Há 2 livros no Antigo Testamento. Primeiro e segundo livro de Reis. E ali há relatos a respeito da vida desse profeta, Elias. E João Batista, esse já mais próximo, mais conhecido de nós, é chamado o precursor de Jesus. Quer dizer, aquele que veio anunciar a vinda do Messias. Os historiadores nos dizem que seria ele primo do próprio Jesus de Nazaré. E foi ele que, antes do início da missão pública de Jesus, vem ensinar que o reino dos céus nos era chegado. Ele dizia, o reino dos céus nos é chegado, arrependei-vos, porque o reino vos é chegado. E anunciava que o Messias estava vindo. Contemporâneo de Jesus, portanto. Quando vamos estudar a doutrina espírita, encontramos, por exemplo, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo, que é o de número 4, Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, tratando especificamente sobre a lei dos renascimentos, sobre a reencarnação, e lá Kardec vai tratar sobre a relação entre esses 2 profetas. Um que está no Antigo Testamento e o outro que encerra essa linhagem de profetas de Israel, que é João Batista, antes da vinda de Jesus. E relacionando os 2 profetas, Kardec aponta a lei dos renascimentos, indicando essas 2 personalidades como o mesmo espírito. O profeta Elias seria a reencarnação de João Batista. Ou João Batista, desculpem, deixando mais claro o assunto, João Batista, a reencarnação do profeta Elias. E onde encontraremos isso? Será que isso veio com a doutrina espírita? Foi Kardec que escreveu? Ele acreditava nisso porque recebeu isso dos espíritos?
É claro que houve a confirmação da espiritualidade sobre essa informação. Mas é uma afirmação do próprio Jesus nos evangelhos. E essa afirmação é citada por Kardec nesse texto, tratando sobre Elias e João Batista. Texto este que encontramos no Evangelho de Mateus. Eu digo que é a principal referência a respeito de reencarnação. Como perguntarem aos espíritas assim? Onde é que a reencarnação está nas Escrituras? Seguramente, vocês podem apontar o 11º capítulo do Evangelho de Mateus, em que textualmente Jesus vai dizer o seguinte, entre os versículos 13 e 15 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Porque todos os profetas, afirma Jesus, e a lei profetizaram até João, o último dos profetas, como eu disse, da linhagem de Israel. Até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que devia vir. E conclui, quem tiver ouvidos, que ouça. Essa ideia da vinda do profeta Elias já vinha das antigas profecias. Na nossa Bíblia cristã, como chamamos, sabemos o último dos livros do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, profeta Malaquias. Ele vai falar a respeito da vinda do profeta Elias. Ele diz, eis que vos envio o meu anjo, o qual mostrará a minha face diante dos homens. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor. Se referindo à vinda de Jesus. A profecia se cumpre. O profeta Elias vem reencarnando na personalidade de João Batista. E é isto que Jesus confirma, tratando exatamente sobre as antigas profecias. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, eu estou dizendo, João é o Elias que devia vir. E Kardec ainda escreve assim, aqui não há equívoco. Os termos são claros e categóricos. E para não entender, é preciso não ter ouvidos ou querer fechá-los. De duas uma. Até uma situação curiosa que eu passei, pessoalmente, com um amigo meu de São Paulo, convertido, como eles mesmos dizem, né? Convertido a uma das denominações do protestantismo evangélico, uma das igrejas protestantes evangélicas. E tratando a respeito do assunto, ele dizia que não entendia essa história de reencarnação, não sabia porque a gente afirmava que isso estava nas escrituras, que ele, enfim, não encontrava isso lá. Eu citei para ele essa passagem de Mateus, mostrei, eles gostam, né, de ver o próprio texto, ver que está escrito lá. Eu mostrei para ele, ó, está aqui, vamos ler junto? Ele leu comigo. E no final da leitura, o próprio Kardec diz, os termos não permitem equívoco. O termo de Jesus é categórico. É ele, o Elias, que devia vir. Eu senti que ele ficou um pouco, tanto quanto confuso, meio perturbado. Virou para mim e disse assim, mas será que isso não foi só para João Batista? Porque não tem por onde sair. Eu falei para ele, não pode ter sido só para João Batista. Porque é uma lei. É uma lei para todos os espíritos que reencarnam. Ele, naquelas dúvidas dele, me disse, eu vou consultar o meu pastor sobre esse assunto. Ele ficou na dúvida. Mas devo dizer, é claro, que ele não retornou ao assunto. Ele não voltou ao tema. Porque há muitas pessoas que se deparam com a realidade e preferem
não ir adiante. Ou porque não se sentem prontas, ou porque preferem não saber. E há de se respeitar. Cada um caminha no seu passo próprio, cada um no seu tempo. E esse respeito é devido da nossa parte. Mas sem que deixemos de anunciar aquilo que o próprio Mestre ensinou e que a doutrina espírita confirma. A reencarnação está, sim, nas Escrituras. Como Kardec diz, de forma categórica, na informação do próprio Jesus. No entanto, vamos perceber que neste artigo da Revista Espírita, o assunto vai um pouco além. Não é para discutir reencarnação que Kardec escreveu o artigo. Foi para responder a um leitor da Revista Espírita, que escreveu para ele, para Allan Kardec, relatando uma situação que havia ocorrido na cidade em que ele morava. Esse leitor da Revista Espírita havia tratado do estudo do assunto reencarnação com o sacerdote da sua cidade. Ele relata, logo no início, o leitor escrevendo para Kardec: acabo de ter uma discussão com o sacerdote daqui sobre a doutrina espírita. Escreve ele. A propósito da reencarnação, pediu-me que lhe dissesse com qual dos corpos tomará o espírito Elias no juízo final, anunciado pela Igreja, para se apresentar diante de Jesus Cristo. Se será o primeiro, como Elias, ou como o segundo, como João Batista. Para testar, o conhecimento do leitor da Revista Espírita, o sacerdote pergunta isso para ele. Você está falando que tem reencarnação? Tá bom. No dia do juízo, com qual corpo ele vai aparecer? Como Elias ou como João Batista? Aí o leitor continua. Não soube lhe responder. Ele riu, o sacerdote riu, e disse que nós, os espíritas, não éramos bastante fortes. Por desconhecimento, o leitor não soube dizer ao sacerdote onde isso se encontrava. E nós usamos esse exemplo para dizer que isso pode acontecer com muitos de nós. Quando indagados por companheiros que professam a doutrina cristã, sim, mas não compreendem a lei da reencarnação. E quando nos questionam, se não temos familiaridade com esses textos, se não temos essa informação, não teremos argumentos para tratar sobre o assunto. Não para discutir, no sentido de debater. Não, mas para a troca de informações. E o que pensará os companheiros cristãos de outras denominações? Ora, que história é essa de que o Espiritismo vem restabelecer o ensino de Jesus se você nem o conhece? Se nós não temos sequer contato com esses textos, se nós não temos as informações seguras para dizer que a doutrina espírita vem relembrar o que Jesus disse, nós não sabemos o que Jesus disse. É este convite que Kardec faz ao leitor da Revista Espírita, lhe dando um conselho que serve para todos nós, quando o assunto é tratar sobre divergências religiosas. Em uma época como a nossa, em que a intolerância religiosa mais uma vez bate à nossa porta, em que vemos no mundo grupos extremistas agindo em nome da religião de novo, cabe a nós colher o conselho e acatar o conselho do codificador, de Allan Kardec. Ele escreve assim ao leitor da Revista Espírita inicialmente: não sabemos qual dos dois provocou a discussão. Em todo caso, é sempre uma imprudência engajar-se numa controvérsia quando não se sente força para a sustentar. Eu não tenho argumento, por que eu vou entrar na discussão?
Se a iniciativa partiu do nosso correspondente, do leitor, vamos lembrá-lo o que não cessamos de repetir. E aí ele diz, não só para o leitor, podemos colher isso para todos nós. O Espiritismo não se dirige aos que creem, mas aos que duvidam. Não aos que têm uma fé e aos quais essa fé basta. Não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas. E nisso, ele é consequente e coerente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. O espírita consciente jamais se preocupará em converter quem quer que seja as ideias espíritas. Não fará isso. Vai se dirigir àqueles que duvidam. Olha, no fundo, há pessoas que dizem isso. No fundo, eu não acredito em nada. Eu acho essa história muito confusa. Eu não encontrei até aqui uma explicação lógica, uma explicação racional. Aqueles que, por exemplo, não conseguem enxergar as questões da religião, da espiritualidade, desatreladas do conhecimento científico. Para estes, vem a doutrina espírita. Fazer essa união, restabelecer este elo, mostrar que tudo está dentro da lei divina. Ora, Deus, não compreendemos dessa forma, é o autor, criador de todas as coisas? Ele é autor tanto da ciência quanto da religião. Elas não podem se contradizer, senão não haveria verdade. A doutrina espírita vem para aqueles que duvidam. Não para aqueles que têm a sua fé, a sua crença, e para quem essa fé, essa crença basta. Para esse podemos até conversar sobre os assuntos, mas respeitemos os limites e as limitações que surjam para nós nas nossas conversas. E aí Kardec vai responder ao sacerdote. Porque se o leitor da Revista Espírita não tinha argumentação suficiente, o codificador tinha. E ele escreve em resposta a ele: posto isto, vamos tentar dar ao senhor sacerdote supracitado a resposta à pergunta que ele fez. Qual foi a pergunta que ele fez? No dia do juízo final, com qual corpo aparecerá o profeta? Com o de Elias ou com o de João Batista? E Kardec escreve: todavia, não podemos deixar de notar que se o seu interlocutor, o leitor da revista, não era tão forte quanto ele em teologia, ele mesmo, o sacerdote, não parece muito forte no Evangelho. E aí Kardec vai escrever, citando inicialmente um outro texto do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 22, em que fazem uma pergunta diretamente para Jesus a respeito da ressurreição. Da ressurreição. E aí propõe a seguinte questão, dizendo para ele: mestre, disse Moisés que se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão casará com a viúva, ele dará descendência. E aí coloca uma situação assim, morreu um irmão, o outro foi lá e tomou ela em casamento. Morreu o outro, e assim sucessivamente. Com 7 irmãos isso aconteceu. 7. E aí no final pergunta assim para Jesus: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? A pergunta pertinente e parecida com a do sacerdote. Com qual dos 7 ela será esposa? De qual? Jesus responde assim, para o grupo de sacerdotes judeus daquela época: errais,
não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casam nem se dão por casar. Porque serão como anjos no céu. O que Jesus está dizendo aqui, gente? Ressurreição, no conceito que Jesus vai dizer, quando nós encontramos, por exemplo, ressurreição do último dia. É o fim do período da erraticidade para nós espíritos. É o momento em que o espírito não mais encarna ou reencarna. Quando atingimos as culminâncias da evolução espiritual na condição de espíritos puros, como anjos no céu, como diz o Cristo. Não se casam, nem se dão por casar, porque serão como anjos do céu. É isso que ele fala a respeito de ressurreição. E aí ele cita a passagem que eu já comentei do Evangelho de Mateus. E por fim, Kardec vai propor uma pergunta ao sacerdote, tratando sobre a ressurreição da carne, ou na carne, como ensina a igreja. Voltamos a dizer, a ideia não é criar uma controvérsia religiosa, mas trazer o esclarecimento. Kardec questiona: agora, senhor sacerdote, permiti que por minha vez vos dirijam uma pergunta, que certamente vos será fácil responder. Parece-me que o dogma da ressurreição da carne não contou com a química. A ciência, a química. Ela, a química, nos ensina uma coisa positiva, uma coisa demonstrada, que o corpo do homem, assim como todas as substâncias orgânicas, animais e vegetais, é composto de elementos diversos, cujos princípios são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Substâncias químicas que compõem o nosso corpo físico. Ela ainda nos ensina, e notai que é o resultado da experiência, que com a morte, esses elementos se dispersam e entram na decomposição e na composição de outros corpos. De sorte que ao cabo de certo tempo o corpo inteiro é absorvido. O que, portanto, hoje é o nosso corpo físico, ao se decompor, a substância orgânica vai compor outros organismos. E aí Kardec pergunta: suponhamos então, senhor sacerdote, que batatas, olha onde vai o raciocínio de Kardec, que batatas sejam plantadas nas proximidades de um sepulcro, de um túmulo. Essas batatas vão alimentar-se dos gases e sais provenientes da decomposição do corpo do morto. Essas batatas vão servir para engordar galinhas. A sequência, que por sua vez as comereis e as saboreareis, de modo que o vosso próprio corpo será formado de moléculas do corpo do indivíduo morto. O assunto é meio desagradável quando se trata nesse ponto, não é? Mas a lógica nos leva a compreender que se a decomposição vai compor outros corpos, eu estou me alimentando de algo que pode ser composto, ou certamente é composto, de corpos, inclusive moléculas de outros corpos humanos. E que não deixarão de ser, embora tenham passado, por intermediários. Então tereis em vós partes que pertenceram a outros indivíduos, a outras pessoas. Ora,
quando ressuscitardes, ambos, no dia do juízo, cada um com seu corpo, como fareis? Guardareis o que tendes do outro, ou o outro retomará aquilo que lhe pertence? Imagine a situação, gente. Dia do juízo, estamos lá. Cada um com seu corpo. Alguém vai olhar para o nosso e falar, ó, essa parte está em você aí, é minha. Passa para cá. Vamos pensar. Kardec continua. Pergunta no mínimo tão grave e tão importante quanto a de saber se João Batista ressuscitará com o corpo de João ou de Elias. Não fez a pergunta? Kardec está fazendo uma também para o sacerdote. Eu faço na maior simplicidade, mas julgai do embaraço se, como é certo, tendes em vós porções de centenas de indivíduos. Estamos tratando um exemplo falando de um. Mas temos centenas de composições e decomposições que fazem parte deste nosso organismo. Aí está, a bem dizer, a ressurreição da carne. Porém, a do Espírito é outra, e que não leva consigo os seus despojos. Porque vem a doutrina espírita nos ensinar que temos um outro corpo. O corpo espiritual, o perispírito. Peri, do grego, aquilo que está em volta do espírito. O corpo do espírito. E com este corpo é que nos apresentaremos na dimensão espiritual. Este é o nosso corpo na condição essencial que guardamos como espíritos. As vestes físicas que deixaremos aqui são como as roupas que temos nos nossos cabides, no guarda-roupa de nossas casas. Deixaremos e retomaremos outros tantos quantos forem necessários. E nos apresentaremos a cada desencarne com o nosso corpo espiritual. Então, sobre a pergunta do sacerdote, nem com o corpo de João Batista, nem com o corpo de Elias, e sim com o corpo fluídico, etéreo, com o corpo espiritual. É com este que nos apresentamos no mundo dos espíritos, na dimensão espiritual. Conclui Kardec agora se dirigindo ao sacerdote, mas mais uma vez nos chamando a atenção para a importância do assunto. Não creiais, conclui Kardec, o artigo da Revista Espírita, senhor sacerdote, que estas observações sejam resultado de um menosprezo às Santas Escrituras. Não, bem ao contrário. Nós lhe rendemos, talvez, uma homenagem maior que a vossa. Considerando a forma alegórica, simbólica, nós lhe buscamos o Espírito que vivifica. E nelas encontramos grandes verdades. E por aí levamos os incrédulos a crer e a respeitá-las. Ao passo que, apegando-se à letra que mata, fazem dizer coisas absurdas e aumenta-se o número dos incrédulos. Kardec conclui o artigo da Revista Espírita, então, dando uma indicação para todos nós. Devemos buscar no conteúdo, não nos afastar. Não achar que esse conteúdo não tem nada a ver com a doutrina espírita. Cabe dizer, Kardec publica em dezembro de 1863 este artigo. Em abril de 1864 ele vai lançar a principal obra de interpretação e comentário do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo.
mostrando que a união da doutrina espírita e do Evangelho, ela vem desde a sua origem, desde a sua base. Foi assim que ela veio como revelação, cumprindo a promessa do Cristo de ser o Consolador prometido. Desta maneira ela se apresentou ao mundo. E quando na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o modelo que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e os Espíritos respondem de forma direta: Jesus, vede Jesus, aí está, claramente apontado para nós, onde vamos buscar a vida, a obra e os exemplos. O espírita só pode conhecer, estudar e se aprofundar na vida de Jesus através dos Evangelhos. E tendo em posse nas mãos a chave para sair do símbolo, para quebrar a casca e encontrar o fruto, para deixar a letra que mata e para ficar com o espírito que vivifica. Escreve Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já o compreenderam aqueles que o estudaram seriamente e como compreenderão mais tarde. O tempo nos aguarda e convida a todos nós a fazer esta interligação, Evangelho e doutrina espírita, uma mesma doutrina ao longo dos séculos. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a possibilidade e o benefício que temos ao receber a mensagem, a santa mensagem do Evangelho do nosso Mestre Jesus, iluminado pelo conhecimento espírita. Venhamos nós nos tornarmos cartas vivas do Cristo no convívio com os nossos semelhantes, para que mais do que o conhecimento assimilado, sejamos conhecimento aplicado em nossas ações, atitudes, pensamentos. Mantendo a tranquilidade e a harmonia, ao adentrar a câmara de passe, nos coloquemos em posição humilde e receptiva. Pois os bons espíritos, nossos companheiros, prepararam amorosamente todo este ambiente e nos receberão para trazer através dos fluidos o restabelecimento do nosso corpo físico e espiritual. E sobre as bênçãos do Pai Criador, possamos dar continuidade às atividades desta noite. Que assim seja, pela graça de Deus. Obrigado.